Olá, sejam bem-vindos à Nova Economia, a Economia do Bem. Nessa live de hoje, eu vou falar para vocês um pouquinho dessa guerra comercial que está acontecendo entre China e Estados Unidos. Vocês devem estar acompanhando essa guerra comercial desde o ano passado. Desde o ano passado que ela tem orientado o que vem acontecendo nos mercados financeiros. Quando a guerra comercial se intensifica, a gente tem visto os mercados caírem, e quando essa guerra se apazigua, a tendência é que os mercados subiram. Isso aí foi, inclusive, um dos gatilhos que a gente teve, aquele crash da economia lá em março desse ano. Vou trazer para vocês alguns dados sobre isso aí. Essa guerra, na nossa opinião, ela tem se intensificado, não está passando do ponto de ser uma guerra comercial para ser uma guerra fria, tem evoluído para a tecnologia, ela tem, assim, ela pode se intensificar com algumas questões que estão acontecendo lá no Mar da China, principalmente com os Estados Unidos tendo fornecido armas nos últimos dias aí para a ilha de Taiwan. E, no mais, vamos tentar explicar para você, investidor, como se beneficiar disso aí, em que você pode investir, o que você pode fazer com seu portfólio de investimentos para se beneficiar desse movimento aí, para se beneficiar dessa situação entre China e Estados Unidos. Talvez aí estejamos vivendo a próxima Guerra Fria, ou então já estejamos no meio da Segunda Guerra Fria que a humanidade viveu. Antes de mais nada, aqueles recadinhos de sempre que vocês já conhecem. Se você está chegando nesse vídeo pela playlist Economia do Bem da 98 Live, vai para o canal do Buybank. As lives são sempre transmitidas lá, todos os conteúdos saem primeiro no canal do Buybank. Se você já está aqui, muito bem, curta e compartilha esse vídeo, ajuda a gente a crescer, comente, participa da live, faça as suas perguntas aí. Mas vamos lá. Pessoal, o primeiro coisa que eu queria trazer para vocês é esse gráfico aqui, vou até ampliar ele aqui na minha tela para vocês verem com mais facilidade, que foi apresentado na última quarta-feira pelo Ray Dalio na palestra que ele fez na XP Experts. Para quem não sabe, o Ray Dalio ele é um dos maiores investidores do mundo, ele é um dos grandes conhecedores de China, ele é o CEO e fundador da Bridgewater, o maior hedge fund do mundo. E o que esse gráfico aqui mostra claramente? Se vocês verem aqui, ele está mostrando a ascensão do poder dos Estados Unidos. Esse poder começa a declinar lá para o final dos anos de 1950, de acordo com o gráfico da Bridgewater, estou usando o gráfico que ele postou lá na palestra, e esse poder começa a diminuir. Por um outro lado, a gente vê essa linha vermelha aqui justamente caiu em um tempo e agora está em franca ascensão. Olha como que é a inclinação pesada dessa curva, como que a China começa a ganhar poder no mundo. Outro fato que eu queria mostrar para vocês, e assim, deixando bem claro, se a China começa a crescer, se a China começa a incomodar os Estados Unidos, naturalmente que a gente vai ver uma reação por parte dos Estados Unidos. E essa reação tem acontecido aí, talvez a gente acompanhe isso nos últimos ano e meio, quando a gente vê principalmente a parte da guerra comercial, a disputa pela tecnologia 5G, isso aí está bem evidente, e como que os mercados financeiros têm reagido. Eu abri aqui para vocês a página do Valor Econômico. O Valor Econômico, para quem não sabe, é uma das principais publicações de mercado financeiro do Brasil. Talvez o Mercado Econômico seja a principal publicação de mercado financeiro aqui do Brasil. Todos os dias, quem abrir o Valor Econômico, fatalmente vai vir aqui na seção Mundo, isso aqui é a capa do Valor Econômico, e vai ver algum tipo de notícia que tem, com certeza, a ver com essa guerra comercial que já está evoluindo para uma guerra fria entre Estados Unidos e China. Hoje, no Valor Econômico de hoje, o governo Trump ataca a relação de empresas com a China. Se eu for clicar aqui na aba Mundo, com certeza vão ter mais notícias, né? Vamos ver aqui mais coisas que podem ter em relação a essa Guerra Fria. Trump sugere adiar novas ações à China. Todas as horas a gente vê notícias saindo. Inclusive, se você vir aqui digitar China Euro na busca do valor, você vai ver que constantemente existem notícias saindo em relação a essa guerra comercial, que também já é uma guerra tecnológica e que já está evoluindo aí praticamente para uma guerra fria, principalmente por conta da retórica que começa a iniciar-se lá perto da ilha de Taiwan. Mas beleza, inclusive mostrando mais evidências disso aí, se vocês forem a Bloomberg é um dos principais, ou se não o principal publicador de conteúdo sobre mercado financeiro do mundo, destaques diários, você vem aqui na pesquisa, vai pesquisar China, Estados Unidos, vai ver todos os dias, tem coisas falando sobre essa questão dessa guerra comercial, aqui
China continua sua pressão sobre Hong Kong, tem sempre coisas saindo, todos os dias publicações, as principais publicações econômicas do mundo estão dando cabo dessa guerra comercial, que já evolui, na nossa opinião, para uma guerra fria entre Estados Unidos e China. Mas, pessoal, a primeira coisa que vocês devem estar se perguntando é o que é uma guerra comercial? Desculpa, o que é uma guerra fria? Bom, a Guerra Fria, a última Guerra Fria que nós tivemos, foi especialmente uma retórica armada entre os Estados Unidos e Rússia, na verdade representando ali o bloco capitalista do mundo, dividido pelo bloco comunista, dividido após o fim da Segunda Guerra Mundial, cada um querendo ali impor sua ideologia econômica, sua ideologia social no mundo. Começou-se ali com uma corrida espacial, que foi assim, um grande destaque e possibilitou grandes evoluções para a humanidade, mas a gente sabia que existia ali uma retórica militar, tentando-se ali, cada um desenvolver-se como uma nação militar mais forte. Mas eu queria até trazer um dado aqui. Será que, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é, será que se essa retórica militar entre os Estados Unidos e China evoluir, há de fato alguma possibilidade da China encarar os Estados Unidos? Eu vou abrir aqui um dado para vocês sobre orçamento militar de cada país. Orçamento militar de cada país. Um minutinho vai estar aqui na tela, vocês vão ver como que os Estados Unidos é uma potência militar muito maior do que a China. Vou colocar aqui na tela agora para vocês. Vocês podem ver aí, a informação já está abrindo, já está carregando, quanto que os Estados Unidos gasta com orçamento militar todos os anos. Qual é o percentual do PIB que os Estados Unidos gasta com orçamento militar? Vocês veem, inclusive, como que essa situação é muito disparate. Os Estados Unidos gastam 3,4% do seu PIB historicamente com seu orçamento militar. Isso aí representa mais ou menos 684 bilhões de dólares, ao passo que a China gasta 181 bilhões de dólares. A diferença militar dos Estados Unidos para o resto do mundo, ela é assustadoramente grande. Os Estados Unidos investem muito pesado, eles querem manter sua hegemonia cultural, eles querem manter sua hegemonia financeira no mundo, e eles fazem isso sem dúvida nenhuma. Um dos lastros do dólar é a força militar dos Estados Unidos, e isso aí, com certeza, se os Estados Unidos evoluir a retórica que hoje é exclusivamente comercial, tecnológica, disputa aí entre as empresas por uma retórica militar, a gente pode ver uma situação muito complexa a ver como serão as respostas da China. Mas certamente essas tensões têm crescido, a China tem se encrespado muito com as manobras que os Estados Unidos têm feito no Mar do Sul da China. Essa semana saiu inclusive uma notícia da China retalhando em relação à venda de uma das empresas militares dos Estados Unidos, a venda de mísseis que uma dessas empresas fez para Taiwan. Taiwan, obviamente, quer se defender da China, isso é um assunto proibido lá na China. A China não reconhece a independência de Taiwan, ao passo que os outros países no mundo têm reconhecido essa independência, e isso aí pode escalar. Mas vamos lá, pessoal, vamos tentar entender um pouquinho mais a fundo de que consequências isso pode trazer para a economia mundial. A gente sabe que, assim, que os dois maiores países importadores e exportadores são a China e os Estados Unidos. De fato, quando esses países param de fazer relações comerciais entre si, a gente pode ver um movimento que começou lá no meio da pandemia, ou da pandemia desse novo vírus que está aí. A gente vê os Estados Unidos impulsionando, ou melhor, os Estados Unidos incentivando as suas empresas a abandonarem o território chinês. Porque a gente sabe que grande parte do pátio industrial do mundo hoje está concentrado lá na China, e os Estados Unidos queria, sim, que essas empresas deixassem, e passou até a fazer incentivos econômicos, redução de impostos, para que esse pátio industrial voltasse para os Estados Unidos. Entretanto, é interessante que se diga que retornar o pátio industrial, esse tipo de serviço que não tem alto valor agregado para os Estados Unidos, é difícil. A legislação dos Estados Unidos é um pouco mais complexa. Quer queira, quer não, a China forneceu durante muitos anos pouquíssimas barreiras econômicas, pouquíssimas barreiras trabalhistas e regulatórias para que essas indústrias se instalassem lá. A gente pode ver, de fato, algumas dessas indústrias e empresas americanas deixando o território chinês, mas não acredito que elas vão voltar necessariamente para os Estados Unidos. Na minha opinião, é muito mais fácil que essas indústrias migrem para outras potências ou então economias emergentes dentro da própria Ásia, ou quem sabe aí a gente pode ver alguma coisa que eu já falo há algum tempo, que é uma potencial industrialização da África.
dificilmente a gente vai ter algum outro território como os países africanos que vão estar tão propensos a se industrializarem nesse momento. E se essa guerra retórica, essa guerra comercial, financeira e potencialmente retórica militar evoluir de um certo ponto, quem sabe a gente pode ver de fato aí essa migração do pátio industrial da China para outros lugares. Outros pontos que devem ser relevados aí, que no final das contas os Estados Unidos tenta sempre manter sua hegemonia. Os Estados Unidos, ele quer manter o dólar como a principal moeda do mundo. Essa é uma experiência que começou lá no final da década de 20, com a quebra do padrão Bretton Woods, quando os Estados Unidos, ou melhor, o mundo todo, decidiu que as moedas não seriam mais conversíveis para as pessoas físicas em ouro, apenas o dólar permaneceu conversível para outros países em ouro, e a gente passou a ver daquele momento em diante uma evolução para essa experiência que a gente vive, que apesar de uma experiência de curto prazo, do dinheiro fiat. Mas tá bom, pessoal, aí o investidor começa a fazer perguntas. E aí, como que eu vou me beneficiar dessa questão? O que eu posso fazer para poder melhorar meu portfólio de investimentos, para poder, quem sabe, ganhar dinheiro com essa situação? A primeira coisa que a gente deve se preocupar, na verdade, não é necessariamente ganhar dinheiro. A gente, assim, em longo prazo, o mercado financeiro, ele funciona de uma maneira que, se você não cometer nenhum erro que te tire do jogo, se você não cometer nenhum erro que vai te levar à ruína, fatalmente você vai ganhar dinheiro. Então, em momentos atuais como esse, que a economia permanece muito indefinida, que por um lado a gente vê a expansão da base monetária, o Fed e os bancos centrais pelo mundo injetando liquidez, mas por outro a gente vê a economia real com seus fundamentos se deteriorando. A gente vê essa evolução da guerra comercial, dessa guerra retórica entre China e Estados Unidos se agravando. Ou seja, nesse momento que a gente sabe que os mercados vão ser voláteis, eles vão ser voláteis, repetindo, vão variar bastante, mas a gente não sabe em qual direção, talvez a gente tenha que procurar aí alguns investimentos que possam ser, de uma certa maneira, uma situação de muita segurança. Nossa preocupação nesse momento tem que ser muito mais defender o nosso portfólio, defender o nosso patrimônio contra quaisquer eventos, do que necessariamente procurá-lo lucrar. Como vocês sabem, aqui no Buyback a gente tem um grande apreço pelo ouro. A gente tem vários vídeos aqui no canal falando do ouro. A gente investe em ouro diretamente através do BBDA. A gente disponibiliza investimento em ouro pelos nossos clientes através da Paxos. E a gente gosta bastante desse metal precioso. O ouro, relembrando, ele é um ativo mais seguro da economia. Os próprios bancos centrais veem o ouro como ativo mais seguro da economia. Vou até abrir aqui para vocês, vou colocar aqui na minha tela um lugar que eu gosto de buscar informações sobre ouro, que é o chamado o Gold World Council, o Conselho Mundial de Ouro. A database, as informações disponíveis nesse site são riquíssimas. O site é gold.org, lá vocês vão poder ver todos esses dados, inclusive esses que eu vou plotar aqui na tela, vou colocar de uma maneira um pouco maior para vocês poderem ver. O ouro, se vocês forem olhar o retorno do ouro histórico, ele é muito saudável. O ouro, ele mantém-se estável em longo prazo. A gente nunca teve declínios muito pesados do ouro. Ele continua ali, de uma certa maneira, muito estável. Se vocês forem olhar os retornos do ouro desde 1970, 10.612%, está muito próximo de, por exemplo, o retorno acumulado que você teria investido em ações. Isso quer dizer o quê? Se você tivesse comprado lá no ano de 1971, o S&P 500, o mercado de ações dos Estados Unidos, você teria ganhado 10.939%. Ao passo que se você tivesse comprado ouro, você teria ganhado 10.600%, ou melhor, você tem uma rentabilidade acumulada de 10.612%. Só que lembrem-se, nesse longo prazo, a gente teve algumas crises econômicas pelo caminho. Quando você começa a mudar um pouco os cenários, você está sujeito aí, principalmente no mercado de ações S&P 500, passar por um crash, igual a gente viu em 10 de março, igual a gente viu em outros anos. O mesmo recorte a gente vê aqui para 20 anos. Se você for olhar, tivesse investido em ouro 20 anos atrás, você teria 9.600% de rentabilidade acumulada. Esse mesmo retorno no mercado de ações dos Estados Unidos estaria em 6.900%. Nos últimos 10 anos, de fato, desde quando começou a expansão monetária por meio dos quantitative easing, a gente viu o mercado de ações dos Estados Unidos totalmente inflacionado. A gente sabe que existe aí uma discrepância entre o preço dos ativos e o preço real da economia.
você vê que o mercado de ações nos últimos 10 anos tem um acumulado de 13.400%, ao passo que o ouro está em 4.500%. Entretanto, vale dizer que o ouro permanece muito estável. O ouro ele é um hedge da inflação. O ouro é o ativo mais seguro da economia, encarado assim pelos principais bancos de investimento do mundo. O ouro, inclusive, nos últimos dias, cruzou todas as suas médias históricas de preço. O ouro, nesse momento, ele está num dos patamares mais altos da sua história. Ou melhor, nos patamares mais altos, não. O ouro está no seu preço mais alto da sua história. E, historicamente, o ouro sempre foi usado como defesa dos seus portfólios de investimentos, por todos os investidores do mundo. E o ouro, inclusive, essa aqui é uma das informações que eu acho mais interessantes, ele é, historicamente, o terceiro ativo mais líquido do mundo. Então, quando você está no meio de uma crise financeira, uma das coisas que você tem que mais olhar é se o ativo que você está encarteirando tem liquidez. O ouro tem liquidez, o ouro é seguro, o ouro sempre foi a moeda mais usada do mundo. Se você pegar um recorte de toda a história monetária, o ouro é a moeda mais usada do mundo. A gente tem essa experiência Fiat de curtíssimo prazo, mas o ouro, sem dúvida nenhuma, deve ser considerado pelo investidor em caso de crise. Ou melhor dizendo, nesses momentos em que o mercado está muito volátil, é muito interessante você ter ouro na sua carteira, porque vai proteger de uma maneira bem segura ali os seus investimentos. Outra coisa que, inclusive, vocês podem que vocês já devem ter visto aí no título dessa live, é o petróleo. Petróleo é um assunto que eu queria até gastar algum tempo, se alguém tiver... Lembrando que se alguém tiver dúvida, quiser comentar qualquer coisa, coloca aí no chat, eu projeto aqui na tela para vocês poderem participar, para a gente poder comentar. Mas falando especificamente do petróleo, o petróleo ele vive um momento desafiador na sua história. Por quê? A gente sabe que existe uma grande pressão dos ambientalistas para que se mude a matriz energética do mundo para matrizes mais limpas, energias renováveis e mais seguras. Entretanto, acontece o seguinte, só um ponto que eu gostaria de dizer, é algo que a gente gosta bastante no Bybit, que a gente está quase 6 meses estudando, a energia mais limpa e segura do mundo, por incrível que pareça, é a energia nuclear. Existe um preconceito por conta de alguns acidentes que aconteceram, mas volto a dizer, reafirmo, a energia mais limpa e segura do mundo é a energia nuclear. O urânio pode ser um investimento muito interessante aí para quem está olhando para médio e longo prazo. Isso não é um conselho de investimento, só está trazendo aqui as informações. Mas por que eu tenho falado do petróleo? A gente sabe que o petróleo ele tem vivido essa pressão, esse desafio essa pressão dos ambientalistas para que se reduza, para que se mude a matriz energética do mundo, para que os carros passem a ser elétricos, para que a gente use menos energias de matrizes fósseis. Isso tem feito o preço do petróleo nos últimos anos a ser pressionado um pouco para baixo. A questão da pandemia foi um grande agravador. O preço do petróleo, a gente viu o contrato futuro do petróleo há 1 mês e meio atrás, ou 2 meses atrás, salvo engano, chegar em patamares negativos, ou seja, você tinha que pagar para alguém aceitar ter aquele contrato futuro. É uma situação totalmente atípica. A gente viu o consumo de petróleo no mundo cair drasticamente. Obviamente, as pessoas saindo menos de casa, não tinha muito o que fazer. O consumo de petróleo fatalmente ia cair. A gente sabe que o mercado de petróleo ele é cartelizado por aquele cartel chamado OPEP, que é a organização dos maiores países do mundo produtores de petróleo. Eles tentam monopolizar o preço do petróleo no mundo. Enfim, existem essa série de fatores complicadores aí que estava, de fato, pressionando o preço do petróleo para baixo, mas existem alguns pontos aí que devem ser bem relevados, inclusive por conta dessa questão essa Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Veja bem, se essa guerra começar a evoluir para uma retórica militar, assim como aconteceu entre Rússia e Estados Unidos no passado, não tem jeito, pessoal. A maior parte de tudo que faz parte do mundo militar, colocando de uma maneira simples, ainda é abastecido o combustível, a matriz energética ainda é o petróleo. A base de tudo vai ser o petróleo. Então, se essa questão evoluir para algum tipo de retórica militar, eu espero que não evolua para um conflito, mas isso não está descartado. A própria China tem colocado muito suas asinhas para fora. A gente pode ver o preço do petróleo bem volátil. Volatilidade é oportunidade. Existem várias formas de se operar com volatilidade e ganhar dinheiro. Não precisa se preocupar. Mas o petróleo vai subir ou vai descer? Não sei dizer, eu não tenho bola de cristal, não posso prever o futuro. Eu acho que em longo prazo a tendência do preço do petróleo é cair, mas em curto prazo essa retórica, se evoluir para uma retórica militar entre China e Estados Unidos,
pode pressionar o preço do petróleo. Havendo essa discrepância de informação, de direção do mercado, a gente tem volatilidade, e volatilidade é uma oportunidade de se operar. Quando eu digo operar petróleo, propriamente dito, não arrisco falar qual companhia. É a Exxon, é a Petrobras, é a BP. Não sei dizer. Operar através de empresa é muito difícil, mas, por um outro lado, surgem-se grandes oportunidades de se operarem os contratos futuros do petróleo. Lembrando que o petróleo tem aquela questão que é assim, um pouco complexa de entender, a diferença do petróleo Brent para o petróleo WTI. WTI é Western Texas Intermediate. Há uma grande diferença no mundo entre as capacidades de refino do petróleo Brent e do petróleo WTI. Se você for operar petróleo, estude com calma. A gente pode fazer um vídeo aqui depois trazendo conhecimento sobre petróleo, se tiver pedido de quem está nos assistindo. Mas fato é, o petróleo deve passar por períodos de volatilidade com o agravamento dessa questão comercial entre China e Estados Unidos. Pessoal, de todas essas coisas aí, o ativo mais descorrelacionado da economia, que historicamente se comporta quase que em direção opostas ao mercado, que nos seus 12 anos de história a gente viu há situações de conflito, há situações de estresse político, há situações de estresse econômico, se beneficia é o Bitcoin. E a gente está, inclusive, esses três ativos que eu estou falando para você têm características de antifrágeis, ou seja, eles se beneficiam com o estresse. Falando em antifragilidade, hoje às 10h30 tem a palestra do Nassim Taleb lá no XP Experts, vale a pena assistir, dia 17/7, que foi esse vídeo, essa live está sendo transmitida para quem chegou depois, teve uma palestra do Nassim Taleb, que o Nassim Taleb é inclusive quem cunhou o termo antifragilidade, mas a gente está falando aí de 3 ativos que são alternativas para essa guerra comercial, para essa guerra tecnológica e possivelmente a evolução para a Guerra Fria entre China e Estados Unidos. São ativos que têm características de antifragilidade. Eles estão resistentes ao tempo, eles se beneficiam de situações de conflito e eles podem ser, de uma certa maneira, porto seguro para o seu portfólio de investimentos. E grande destaque, na nossa opinião, sempre será para o Bitcoin, que é o primeiro ativo totalmente desintermediado, ele é o primeiro ativo descentralizado da economia. O Bitcoin, ele tem essa característica de antifragilidade aí, de uma certa maneira bem clara, porque todos os países que passaram por situações de estresse, ano passado a gente viu o Bitcoin subir bastante no meio da intensificação dos conflitos em Hong Kong com a China, a gente viu em outros países, Venezuela, países africanos, e se você tem um ativo que é totalmente descorrelacionado com a economia, que não está sujeito a nenhum tipo de influência do Fed, a nenhum tipo de influência da China, pode ser uma maneira segura de você defender o seu patrimônio. Não estou falando aqui necessariamente de como ganhar dinheiro, mas procurando principalmente defesa para o seu patrimônio. Se você posicionar-se em Bitcoin como ele é um ativo historicamente descorrelacionado, como ele é um ativo livre, descentralizado, você pode estar fazendo aí uma boa maneira de proteger seu patrimônio. Afinal de contas, caso um grande problema aconteça, mesmo o ouro, que é considerado o ativo mais seguro da economia, se você chegar num ponto que você vai ter que fazer trocas econômicas usando o ouro, a gente sabe que podem existir aí algumas complicações pelas próprias características físicas do ouro. Dessa maneira, o Bitcoin ele é muito mais eficiente como um instrumento monetário, dado um cenário de crise grave no mundo, para que você possa aí fazer suas trocas econômicas, fazer desde pequenas compras até uma reserva de valor do seu patrimônio. Aliás, assim, uma opinião que é bastante controversa, mas que, na minha opinião, tem se mostrado cada vez mais verdade, é que o Bitcoin tem se mostrado como uma reserva de valor para o seu patrimônio. Ora, mas o Bitcoin é volátil em curto prazo, sim, eu não estou falando reserva de emergência. Reserva de emergência é aquela coisa que você tem que ter, que você precisa acessar imediatamente e você sabe que ele não pode variar nem um pouco. Mas em longo prazo, o Bitcoin ele só ganhou valor, o Bitcoin só subiu de preço. O Bitcoin é extremamente líquido, o Bitcoin é negociado no mundo inteiro de uma maneira muito simples, uma maneira muito totalmente descentralizada. O Bitcoin ele se mostra cada dia que passa como o ativo, a reserva de valor da nova economia. Por essas características, é eficiente se ter Bitcoin no portfólio. A gente viu, inclusive, nessa crise mais recente do mês de março, quando todo mundo saiu tomando chamada de margem para todo lado, que as pessoas liquidaram suas posições em Bitcoin, porque haviam ganhado dinheiro com Bitcoin, e o Bitcoin era muito líquido, fácil de resgatar, rapidinho você está com acesso
ao dinheiro. Então, o Bitcoin cada vez mais faz sentido no seu portfólio. Hoje, talvez o maior risco seja você não ter Bitcoin no seu portfólio do que propriamente mantê-lo lá. É óbvio que você não pode colocar ainda uma quantia em Bitcoin que você não possa perder. Coloca no Bitcoin aquilo que você pode perder. Balanceia com uma posição em ouro. Comprar ouro é muito fácil. Petróleo, se você quer se beneficiar dessa volatilidade de petróleo, obviamente aí que a gente está falando de um nível altamente avançado em investimentos. Você vai precisar de uma assessoria, você vai precisar estudar bastante sobre petróleo, você vai precisar entender bastante do mercado de opções. Como a gente não vê uma direção necessariamente do petróleo, o que você pode se fazer é operar a volatilidade dele para se beneficiar. Operar a volatilidade, você tem que usar contratos futuros, derivativos, você tem que usar opções, é muito difícil operar isso, mas há uma oportunidade. Por um outro lado, então, separando as duas coisas aqui, se você quer defender apenas seu patrimônio, olhe para ouro, olhe para Bitcoin, diversifique globalmente. Isso aí foi uma das outras coisas que o Rei Dalio falou lá na palestra da XP, mas que ele sempre fala, diversificação é das coisas mais importantes para a proteção de risco do seu patrimônio. Diversifique em ouro, diversifique em Bitcoin, para você que quer apenas proteção, para você que quer especular, que quer ganhar dinheiro, que conhece os instrumentos, tente operar a volatilidade do petróleo. A gente pode ver aí nos próximos meses e quem sabe até nos próximos anos uma alta volatilidade e uma oportunidade grande para se ganhar dinheiro com o petróleo. Pessoal, no mais, relembrem-se, o que a gente está trazendo aqui são fatos do que está acontecendo. China e Estados Unidos têm evoluído aí de fato nessa retórica militar, nessa retórica comercial. Eles têm adotado sanções comerciais uns contra os outros diariamente. Eles têm adotado aí guerras tecnológicas apoiando suas empresas e tudo indica que essa questão pode evoluir aí para se tornar uma guerra fria. Vamos entender, vamos estudar primeiro como proteger o nosso patrimônio, lembrando que o mercado financeiro, se não cometer nenhum erro que te tire do jogo em longo prazo, fatalmente você vai ganhar dinheiro. Mercado financeiro, proteção é tão importante quanto rentabilização. Lembre-se do ouro, lembre-se do Bitcoin pelas características que a gente sempre fala aqui. E no final das contas, se você é um trader avançado, se você é um investidor avançado ou conta com algum tipo de assessoria, operar a volatilidade do petróleo pode estar num momento muito interessante, pode ter a oportunidade de ganhar dinheiro ali. Tá bom, pessoal? Vamos chegando aí no final dessa live. Se vocês tiverem mais assuntos que querem conversar com a gente sempre incentiva a participação. Estamos mudando um pouco aqui o modelo do canal durante um tempo para trazer mais a participação ao vivo dos investidores, para trazer a participação ao vivo dos clientes do MyBank. A gente sempre gosta dos comentários. Vou até aqui, o Bruno está pedindo para colocar o gráfico da diversificação. Ô, Bruno, só um minutinho que eu vou abrir o gráfico da diversificação, do poder da diversificação, e fazer um comentário sobre ele. Esse gráfico aí, volto a dizer, é mais um desses do Rei Dalio que a gente se apropriou da palestra dele na XP. É um gráfico bem interessante. Deixa eu só achar aqui o nome do arquivo. Gráfico da diversificação, Rising Power. Só um minutinho. Gráfico da diversificação. Tá aqui o gráfico da diversificação, vou postar aqui na tela, atendendo os pedidos do Bruno. Gente, olha aqui a importância da diversificação nesse gráfico feito pela Bridgewater Investimentos. Se vocês forem, qual que é a tese do Rei Dalio, o que ele prova estatisticamente? Que numa mesma classe de ativos, não adianta você se preocupar necessariamente em diversificar na mesma classe. Porque dentro da mesma classe de ativos, esses ativos permanecem correlacionados por mais de 60% do tempo. O que ele quer dizer com isso? Depois eu até ia fazer um outro vídeo, mas estou adiantando aqui. Se você compra uma ação, 10 ações ou 1000 ações, não há ali uma diversificação de risco eficiente para o seu portfólio, porque eles são correlacionados por estarem na mesma classe de ativos durante 60% do tempo. Não adianta você ter 1000 ações no seu portfólio. Durante 60% do tempo, elas vão estar correlacionadas. O que você tem que fazer para diversificar? Investir em classes diferentes de ativos. Ou então investir na mesma classe de ativos de maneira global. Como que você diversifica se você quiser investir apenas em ações? Comprar ações nos Estados Unidos, comprar ações na Europa, comprar ações na Ásia, comprar ações no Brasil. Mas é muito importante, quanto mais você colocar ativos descorrelacionados, ou seja, de classes diferentes no seu portfólio de investimentos,
melhor será a sua gestão de risco, menos risco o seu portfólio vai estar correndo e com o tempo, fatalmente, você se beneficiará disso aí. Esse gráfico aí eu coloquei a pedido do Bruno, a gente já vai chegando aí no final dessa live, se alguém tiver mais algum comentário antes de acabar, fica à vontade, vou tentar responder. Lembrando que hoje a gente trouxe para os nossos espectadores um pouquinho dessa intensificação, dessa retórica, dessa guerra, possivelmente guerra fria, entre Estados Unidos e China. China e Estados Unidos disputando setores comerciais, disputando tecnologia e, nessa última semana, uma intensificação da retórica militar, quando os Estados Unidos começou a vender para a ilha de Taiwan, a ilha independente de Taiwan. Taiwan não é da China. Quando os Estados Unidos começou a vender armas para Taiwan, e a gente sabe que a China tem um problema gravíssimo com Taiwan, ela não aceita a independência de Taiwan. A China ficou bem irritada com essa venda dos Estados Unidos. A gente pode ver, quem sabe, isso aí se intensificar para algum tipo de retórica militar. Mas, como eu falei aqui no vídeo, o orçamento militar dos Estados Unidos é esmagadoramente maior do que o da China. Embora a China tenha lá 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, se eles vierem numa guerra na base do tapa na cara, pode ser que eles ofereçam alguma dificuldade. A gente sabe que é muito difícil competir com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele mantém uma hegemonia militar há muito tempo. A China é o segundo maior investidor em orçamento militar, mas ainda não faz frente para os Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos conseguiria vencer uma guerra mesmo com a China de uma maneira muito eficiente, sem perder grandes homens, porque os Estados Unidos hoje já evoluiu bastante na parte de drones. A parte militar dos Estados Unidos é, de fato, incomparável. A força dos Estados Unidos como economia ainda é muito grande. O mercado mais líquido do mundo é o mercado de treasuries americanos, das dívidas do governo dos Estados Unidos. Depois, o mercado mais líquido do mundo é o S&P 500, o mercado de ações dos Estados Unidos. E, por fim, a gente chega aí no ouro, que é um dos investimentos que nós recomendamos. Então, pessoal, para a gente poder finalizar aqui, agradeço a participação de vocês. Se você está assistindo esse vídeo pela playlist Economia do Bem da 98 Live, vai para o canal do MyBank. Lá é onde que a gente vai fazer as lives, vai dar oportunidade para todo mundo participar. Os vídeos sempre saem no canal do MyBank primeiro. Você que já está aqui no canal do MyBank, muito obrigado. Obrigado por prestigiar essa live. Curta o vídeo, compartilha, deixa o seu joinha. Ajuda demais a gente a crescer. Segunda-feira eu volto com o Bruno Capelão. A gente vai fazer mais um comentário sobre o DeFi. A gente vai analisar a moeda Synthetix. Ou melhor, DeFi não existe moeda. DeFi é o projeto Synthetix. A gente vai analisar ele ao vivo, depois vai continuar batendo papo sobre DeFi. Vem aí segunda-feira para a gente poder falar mais um pouquinho disso aí. Mas até a próxima. Muito obrigado.